Luciana Gaudio, que delícia que é ter você aqui no nosso primeiro programa. Gente, boa noite. Nós estamos muito felizes com esse programa que agora se iniciou, né? Mulheres e meninas, sejam muito bem-vindas. Todas as mulheres, de todas as orientações, de todos os segmentos sociais, socioeconômicos, de todas as nações, de todas as religiões, mulheres e meninas. Esse é o nosso programa, entre o discurso da paz, da violência e da diversidade. Então, Lu, a gente está aqui para conversar um pouquinho, né? Eu tive a honra de ter uma pessoa maravilhosa, que eu amo muito. Falei que eu estou muito feliz, porque esse programa, ele está iniciando com amigo, e por todo esse ano ele vai ter só amigo falando. Então, eu estou quase trazendo um café para bater um papo melhor, né? Se bem que hoje está acabando mais um suco, né? Porque está quente demais, não está, Lu? Está quente demais. Está muito quente. Tá. Bom, vamos primeiro explicar, né? As pessoas que estão aí nos vendo, vamos explicar o que é esse programa e qual foi a ideia dele. NAVE, para quem já nos segue, para quem já nos conhece, né? Núcleo Assistencial Veleiro da Esperança, ele é uma instituição que trabalha há 36 anos com mulheres e meninas em situação de violência. Então, a gente tem esse trabalho já bem sedimentado e temos uma grande expertise. Mas trabalhar violência é aquela coisa, né, Lu? Todo dia você aprende, né? Todo dia você aprende. Então, você acha que você conseguiu aprender? Não, eu já estou sabendo sobre isso. Aí vem alguma coisa nova, você fala, meu Deus, isso eu nunca tinha visto. Então, sempre tem alguma coisa que nos choca, tem sempre alguma coisa que nos emociona, tem sempre alguma coisa que nos assusta, e tem sempre alguma coisa que nos deixa muito feliz, porque nós conseguimos superar. Então, esse programa ele tem a ideia de conversar sobre concepções, sobre discursos, sobre os discursos de que concepção e de que lugar nós estamos falando, quando nós falamos determinados termos. Esses termos são os termos que são termos base da discussão sobre mulher, sobre meninas, sobre criança, sobre violência, sobre paz. Então, que termos são esses? E aí, se isso tudo, num único pacote, e ainda vamos falar sobre diversidade, vamos linkar isso aí a coisa se torna até muito mais séria. Porque como é que a gente vai falar de diversidade se o nosso discurso é diferenciado? Se a minha concepção de macho é diferente da sua concepção de macho. Se a minha concepção de feminino é diferente da sua. O que será que é feminista para mim? O que será que é feminista para você? Até o próprio feminismo. O que é para mim e o que é para você? Mais ainda, se nós temos do outro lado da mesa uma pessoa que está pedindo nosso acolhimento, como é que eu vou ter uma concepção muito equivocada para atendê-la? E sou capaz de virar para ela e dizer assim, olha, querida, mas você tem um dedinho podre, hein? As escolhas das pessoas com as quais você convive. Aí eu revitimizo essa pessoa. Mais ainda, se eu tenho do outro lado da mesa uma pessoa que está completamente amedrontada, assustada, silenciada num silêncio silencioso, como diria um autor que eu gosto muito dele, o Madsen. Ele fala isso muito bem. Silêncio silenciado, silencioso, e gerado pela violência. Então, se nós temos... Tem um companheirinho aí falando pra gente junto aí, né? Tá fazendo discurso aí com a gente, não tá, Lu? Um cachorrinho? Tá ouvindo. Aí, como aqui é diversidade, não tem problema, deixa ele falar. Então, se a gente está
conversando com essa mulher, nós temos pré-julgamentos e preconceitos. Como é que esses preconceitos, esses pré-julgamentos vão ajudar essa mulher? E, na verdade, eu preciso ter a escuta dela. Eu saber, inclusive, para onde eu vou encaminhar mais rápido. Porque, de repente, eu tenho que caminhar de uma forma tão ágil, que o agressor está lá na porta. Já aconteceu isso dentro do nave. A gente tendo que colocar a mulher dentro de um local. E aí, o que nós fizemos? Nós chamamos o agressor, tive que dizer que estava tudo bem, servi cafezinho para agressor, tive que fazer isso. E aí ele foi embora. E aí nós pudemos sair, a advogada e a psicóloga, e levá-la imediatamente para a delegacia para fazer a denúncia. Uhum. E ainda tive que dizer para ele, que ela estava fazendo um tratamento, assim que ela acabasse, um tratamento de acupuntura que a gente faz aqui, quase como se eu fosse uma pessoa com algum problema mental, qualquer coisa do gênero, uma alienada absoluta. Mas tem a hora que nós temos que criar estratégias, porque é uma vida humana que está ali na nossa frente. Então, se você não sabe da escuta correta, você pode até prejudicar aquela mulher. Então, não, é uma linha muito tênue, né, Lu? Não sei se você também vai falar sobre isso, mas é uma linha muito tênue, muito, muito fina, entre você perceber a hora certa de ajudar e a hora certa de você puxar a mulher e protegê-la logo. Uhum. Você empurrá-la para uma denúncia ou você criar com ela uma estratégia até ela conseguir fazer essa denúncia. Então, são caminhos tão sérios porque depende da vida dela. Às vezes ela confia nas pessoas erradas. Um grande amigo do sujeito, que na verdade é o que eles chamam de olheiro do sujeito. Então, essas falas são muito sérias. Entender esse discurso é uma questão de respeito. Entender esse outro e esse emocional desse outro é uma questão de respeito. Uhum. Se nós queremos de fato contribuir com essa mulher e com todas as mulheres e meninas que chegam a nós, esse emocional é fundamental. Então, durante esse mês a gente vai ter 4 programas, né? Vamos ter uma continuidade de conversa, nós duas aqui. E essa continuidade de conversa vai fazer com que a gente possa estar orientando um pouco, montando uma paisagem um pouco mais clara para as pessoas, né? E elas possam entender como recorrer, a quem recorrer, mas principalmente no campo emocional. Como eu consigo acolher a minha dor, lidar com a minha dor, superar essa dor, ou mais ainda, como eu chego? É uma pergunta sempre que a gente tem. O que eu falo a primeira coisa para a minha psicóloga, depois que eu vivi, por exemplo, um estupro? O que eu falo com ela? São perguntas muito, muito doloridas, né? Muito doídas, muito sofridas, e que nós, né? A minha formação é jornalística, nessa história da fundação, né? Eu sou fundadora do NAVE, mas a minha preocupação como terapeuta, inclusive de florais, né? A gente tem escuta para encaminhar para vocês, é muito sério como lidar com essa mulher quando ela fala, eu não sei nem se eu vou conseguir falar. E aí ela dissocia, né? E fala, não, tá tudo bem, eu prefiro não saber mais disso. Mas isso também não é a verdade. Isso não é uma verdade. A gente costuma dizer na instituição que não tem como você pegar um vasinho, colocar ele cheinho de terra, colocar uma florzinha em cima e lá embaixo ele está com um grande vazamento. Vai sair a terra. Aquela plantinha vai morrer, a florzinha vai morrer. Você tem que primeiro consertar esse vaso,
você colocar essa planta, colocar essa terra, colocar essa planta adubada, deixar tudo bonitinho, que aí sim a florzinha vai conseguir crescer. E isso, essa metáfora, fica bem clara quando a gente sabe que a gente precisa de um psicólogo, de um profissional, para lidar com uma situação como essa, e que somente esse profissional, somente esse sujeito tem condições de estar conosco, para dar esse suporte e te ensinar, inclusive, o caminho do hoje eu quero falar, que é uma das falas mais importantes da nossa roda de conversa. Ô Lu, a gente já está chegando aqui mais ou menos nessa primeira parte, né, da nossa conversa aqui, e vou passar a bola para você, a gente poder inclusive conversar dentro de uma perspectiva da psicologia. Não sei qual a linha você segue mais, você segue uma linha, você segue todas, você gosta de fazer um mix aí, eu não sei, como é, depende do caso, da situação, mas é interessante as pessoas saberem que chegando na frente de um psicólogo, o discurso dele fica muito claro para o psicólogo, porque para ele ainda não está. Ele tem que relaxar um pouco, saber que ali na frente dele tem um psicólogo e que vai ajudá-lo a ter clareza do próprio discurso. Seria mais ou menos assim? Mais ou menos. Muito mais ou menos? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, é uma honra para mim também, acho que é um espaço tão importante. Eu sou uma fã, admiradora do seu trabalho e do trabalho do NAVE, porque eu acho que mulher tem que ajudar a mulher sempre, né? A gente vem de um histórico aí, de um patriarcado que já subjugou e retirou tantos direitos femininos e ainda continua fazendo isso. Então a ideia da luta por uma maior igualdade de respeito, maior igualdade de condições e tratamentos, não pode ser só de um pequeno grupo militante, de um nicho, é uma luta de todos nós, incluindo os homens, inclusive. Então, todo espaço que se abre para falar disso, para acolher as dores das meninas e mulheres, é um espaço muito valioso que todas as pessoas devem cuidar. Então, obrigada pelo convite. E eu vou falar um pouco, então, sobre qual o manejo psicológico, quais os manejos possíveis para abordar casos de violência, porque existem, você já sinalizou aí, existem várias abordagens clínicas. Não tem como fazer com cada pessoa uma abordagem diferente. É importante que o profissional tenha o seu norte, né? Não dá para virar uma salada de fruta. Cada profissional vai tendo aí sua malinha de ferramentas com o seu norte teórico, com os seus recursos para acolher. Acho que tem alguns pontos em comuns, por mais que cada abordagem, cada linha dentro da psicologia tem as suas especificidades, tem alguns pontos em comum. E aí eu vou assim, eu sou da abordagem humanista, sou rogeriana, bebo da fenomenologia, mas eu vou abordar de uma forma mais abrangente, tentando focar esses pontos comuns, sem me restringir, né, tanto a especificidade de uma abordagem ou outra. O que acontece é que cada pessoa está num nível de experienciação diferente, cada pessoa teve uma construção de mundo, teve a construção dos seus códigos de entendimento de uma forma diferente. É o que você falou, o que significa algo para mim, não significa algo para o outro. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente começar entendendo como deve ser esse manejo. Então, o profissional, né, a pessoa que vai fazer essa escuta, vamos colocar assim, nem sempre vai ser só o profissional da psicologia. Qualquer pessoa que vai fazer esse acolhimento, essa escuta com mulheres e meninas vítimas de violência, deve se atentar para qual é a lente que ela usa, porque senão a gente impõe a nossa lente sem perceber, fazendo outra violência ao impor a nossa lente. E aí, desde a infância até a vida adulta, a forma como foi criada, as referências de vida, os recursos, a vida financeira, o acesso, né, a privilégios ou não, todo esse conjunto vai fazer com que a pessoa
veja o que ela consiga ver. Então, é um conjunto que inclui social, mente e corpo. Tem coisas que já são da pessoa, tem coisas que ela vai aprender, e ela está mergulhada numa cultura que não tem como a gente não se haver, a gente é formado nessa cultura. Então, nós vivemos numa cultura machista, por exemplo. Então, não tem como não ser machista, não tem como não estar mergulhado nessa cultura. A gente pode diminuir o grau, mas zerar esse grau não tem jeito, porque todas as coisas ao nosso redor estão formando nessa direção. Desconstruir as características machistas é nadar contra a maré, é nadar contra a corrente, exige esforço diário, exige vigilância diária. Mas, um autor, Lu, só para falar uma coisa interessante, tem um autor chamado Guy Debord. Ele era um filósofo e ele dizia uma coisa muito interessante em cima disso aí. Não tem como, a Sociedade do Espetáculo, né, que é um dos seus grandes trabalhos, que nem foi escrito por ele, escreveram por ele, que ele não era de escrever. Então ele dizia o seguinte, que temos que destruir tudo. Como pegarmos um jogo e ir caindo tudo, um jogo de dominó. Se nós formos contrários a uma série de coisas, chegar um ponto que a gente vai falar assim, olha, eu não uso como eu sou uma pessoa de esquerda, então eu não uso algumas coisas que a direita fez. Daqui a pouco você vai ter que andar nu. Então teríamos que voltar lá na Idade da Pedra. Então, provavelmente, é reformular o que está aí. Mas desconstruir e dizer, a partir de hoje, não mais, isso não existe. É a questão do machismo. A partir de hoje, não mais, não. Em cima disso, como nós podemos reconstruir, refazer e criar uma proposta realmente humanista, humanitária, né? Porque as mudanças, historicamente falando, demoram muito tempo, né? Demoram muitas gerações. Por isso que é exercício diário. Mas eu vou dar um exemplo mais prático para a gente visualizar a questão do manejo do acolhimento. Vamos supor que vou pegar 3 mulheres com o mesmo conteúdo, 3 mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem violência psicológica dos maridos. É importante a gente também levantar essa questão. As violências previstas no Maria da Penha, que a gente vê, é dada muita ênfase, né, à violência física, mas a violência psicológica, moral, patrimonial, as outras que estão lá resguardadas pela Lei Maria da Penha, são tão importantes e nefastas quanto a física. Então, acho sempre importante lembrar isso, porque tem muita mulher sofrendo violência psicológica e não se vendo como violada porque não sofre a física. Então, isso é bem sério. Mas aí vamos pegar 3 mulheres sofrendo uma violência psicológica e elas chegam com o mesmo conteúdo. Então, vejam bem, a primeira mulher chega e fala assim, olha, meu marido, ele é muito grosseiro comigo, eu estou falando, ele me manda calar a boca, não respeita a minha opinião, toma as decisões sem me consultar, mas ele é boa pessoa, ele gosta de mim, ele às vezes fica assim, mas eu vejo que é imaturidade, né? Eu acho que ele é bom, a gente vai se dar bem. Aí a segunda pessoa, a segunda mulher, chega assim, com a mesma fala. Olha, meu marido me manda calar a boca, toma as decisões sem me consultar. Eu já estou me questionando até que ponto ele faz isso por imaturidade, até que ponto é um desrespeito, e às vezes eu cedo achando que ele é imaturo, mas às vezes eu já estou assim, não cedendo, porque eu vou ficar jogando tudo na conta da imaturidade? Não tem como. Ele tem que se responsabilizar pelo que ele faz, mas aí eu fico muito em conflito de qual que é a melhor postura. Segunda mulher. Agora vamos para a terceira mulher. A terceira mulher chega, olha, meu marido é muito grosseiro, me manda calar a boca, toma as decisões sem me consultar, eu vivo uma violência doméstica, mas dependo dele financeiramente, não sei ainda como sair dessa situação, gostaria de sair dessa relação, mas não é simples, não consigo reorganizar várias coisas para fazer isso, etc.
Essas 3 mulheres trouxeram conteúdos muito semelhantes, mas você percebe que as 3 estão num nível de consciência muito diferente do que ela vive. A primeira ainda nem reconhece que vive uma violência e justifica o comportamento do marido o tempo todo. A segunda está na transição. Ela já fica na dúvida, a hora ela justifica, a hora ela acha que está demais mesmo, mas ela está na transição. E a terceira já está num grau de consciência bem grande de que o que ela sofre é uma violência que ela não tem que aceitar. Então, embora o conteúdo seja o mesmo, a percepção e o nível de consciência são muito diferentes. E aí vai depender da minha capacidade de ver esse nível de consciência, o melhor manejo da situação, porque a forma como eu vou conduzir a conversa com a primeira mulher vai ser diferente da forma como eu vou conduzir a conversa com a segunda e com a terceira. Com a terceira eu já posso falar de uma forma que a primeira não vai dar conta, que a primeira vai sair correndo e às vezes nem volta para o serviço e fica com raiva, porque com essa terceira mulher eu já posso abordar de uma forma, olha, mas você está falando que está vivendo uma situação de violência, que você ainda não tem como sair, o que você pensou, quais os recursos que você tem, me conta um pouco sobre isso. A primeira, ela nem chamou como violência isso, e às vezes se eu nomear de uma forma precipitada, ela vai falar, nossa, que mulher doida, fala, meu marido é tão bom, ela está falando que eu estou sofrendo violência. Então, ela precisa ainda caminhar para ver com os próprios olhos que ela pode e merece ter um tratamento mais respeitoso. Mas aí eu vou aproveitar esse gancho para aprofundar, porque você até citou no início da sua fala que a gente vê muitas frases que mais julgam, mais vitimizam e reculpabilizam, como você colocou, as mulheres do que ajudam. Julgamento é a última opção aqui. Porque a maior parte das mulheres que sofrem alguma violência, elas não são masoquistas, elas não gostam de apanhar, elas não estão ali porque são burras, porque não vê. Não é nada disso, mesmo porque a gente vê que mulher rica, mulher pobre, mulher bonita, bonita, mulher de todas as classes sociais, de todas as formas sofrem violência, não é exclusividade de nenhum perfil. Então, a gente, inclusive, tem pesquisas que mostram isso. Tem pesquisas que colocam, eles tentaram levantar um perfil se havia alguma mulher mais propensa à violência e não encontraram, porque qualquer mulher pode estar, ainda mais numa sociedade onde o patriarcado vigora, né, onde o machismo é estrutural. Então, qualquer mulher pode sofrer violência e a grande maioria sofre em algum momento da vida. Nas relações com o homem, seja com pai, seja com irmão, com amigo, com cônjuge, na maior parte das vezes. O que essa pesquisa mostrou é que não existe um perfil, mas que quando a mulher já sofreu a violência, aí é parecido o perfil, que é de autoestima baixa, que é de uma maior vulnerabilidade, aí tem pontos em comuns. Mas, enfim, voltando para a questão que faz com que essas mulheres fiquem se submetendo a esse tratamento que é desrespeitoso. Não é porque elas são burras, não é porque elas são masoquistas. É uma complexidade de fatores que as pessoas em análises superficiais não conseguem ver. Vou dar outro exemplo para isso ficar mais claro. Vamos pegar uma situação bem frequente. Uma pessoa que viu a avó ser maltratada pelo avô, viu a avó num casamento abusivo, aí viu a mãe também num casamento abusivo, e que tende a reproduzir essas referências, porque foram naturalizadas. Elas não são naturais, não tem que ser, mas foram naturalizadas, elas foram tidas como comuns. E o código de relacionamento, o código de amor passou a ser aquele, um código que é adoecedor, um código que é desviante, mas que passou a ser aquele. Eu lembro de uma mulher que eu atendi, que ela falou assim, ela apanhava do marido fisicamente, ela entregava todo o salário dela na mão dele, e quando ele não batia nela,
ela ficava com ciúme, achando que ele estava com alguém na rua, porque ele não estava ligando para ela, que o bater nela é estar conectado com ela, é estar presente com ela. Então, o código de afeto dela é um código patológico, é um código que ela foi construindo ao longo das relações e que não é simples. Eu, tendo outra construção, tendo outras referências, chegar para essa mulher e falar com ela: menina, deixa de ser boba, você não vê que ele está te batendo, você sustenta ele, você não precisa dele nem para te sustentar, larga isso. Não é simples assim. Ela veio de uma zona de conforto, que de conforto não tem nada, mas é uma zona familiar que aquilo é comum, ela não sabe lidar com alguma outra coisa diferente daquilo, ela precisa reconstruir vivências respeitosas. E isso não é uma coisa que se constrói só teoricamente. Não adianta só dar palestra e falar sobre isso. Isso só pode ser reconstruído vivencialmente. Não adianta eu chegar para uma pessoa assim, falar sobre relações respeitosas. Ela só vai entender e começar a se acostumar com uma relação respeitosa quando ela viver uma. Quando eu, por exemplo, eu como terapeuta, por exemplo, posso imprimir uma relação respeitosa para que ela comece a ressignificar isso. Quando a gente sai de uma zona de conforto é o que é familiar, por pior que seja, é algo que eu conheço e que eu acostumei, que eu sei como lidar. Então, quando uma outra coisa vem, essa outra coisa é ameaçadora, porque eu não sei o que é. Então, eu vi minha avó apanhar, eu vi minha mãe apanhar, eu apanho. Então, se eu encontrar um homem respeitoso, isso me dá uma ansiedade absurda, porque eu não sei lidar com isso. A minha zona familiar não é essa. Isso não é simples de ser desconstruído. Pode falar, depois eu continuo. Não. Eu tô achando interessante, porque o nosso programa está quase. E a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Aí eu vou te chamar outra vez para a gente poder falar mais. Eu queria ver com você. Você fala da zona de conforto. Essa zona de conforto, te perguntando, tá? É uma jornalista perguntando para uma psicóloga. Não é uma psicóloga perguntando para uma psicóloga. Desconhecimento absoluto. Essa zona de conforto, ela pode estar ligada, por exemplo, o sujeito entra na zona de conforto porque ele não tem consciência de si. Se o sujeito entra na zona de conforto porque não tem... Ele permanece na zona de conforto. Esse conforto que nós estamos falando não é conforto. Na verdade, é um espaço, esse conforto que você está falando aí, né? Esse você retratou aqui. Nós estamos chamando de conforto, vamos mudar o nome então. Esse espaço de estagnação. Podemos chamar assim, mais ou menos, né? Espaço de estagnação que ela fica ali, estagnada naquele processo da dor, porque ela não tem consciência de si, não tem percepção de si mesma. Essa zona Esse familiar... sujeito dela sumiu em algum lugar dela, porque se for isso aí, a gente busca isso por uma próxima conversa. Claro que eu vou te amarrar, óbvio. Eu acho que tem uma palavrinha que ajuda a gente aí. Nunca é uma coisa só, sempre é um conjunto de fatores. Eu gosto muito de Edgar Morin. Complexidade, complexidade, complexidade. Somos também adoro Edgar Morin. O pensamento complexo ajuda bastante. Muito. Então, Lu, eu quero te agradecer demais da conta. Muito, 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 muito. E quero pedir para você que você possa estar conosco aqui na próxima segunda-feira para a gente conversar sobre esse sujeito, né? Esse sujeito em nós, essa construção desse indivíduo, essa zona de estagnação que nós criamos aqui hoje, é um termo, essa zona de estagnação, mas na verdade, essa mulher que se perdeu em algum momento e que se objetificou, ela é um objeto, pode bater porque eu sou dele, ela nem sabe quem ela é mais. Tamanha dor vivida e tamanho padrão de construção que ela teve como referência.
Podemos jogar, então, essa conversa para segunda-feira? Podemos, vamos lá. Maravilha. Gente, agradeço muito a todos vocês. Clica aí, se inscreve, fala que deu seu like, se você achou legal, se você acha que é interessante essa proposta, dessa conversa sobre discurso, sobre as realidades bem vivenciadas, estejam conosco. Clica, se inscreve, toca o sininho, amplie isso aí e chame muitas mulheres para ouvir. Mulheres e meninas, entre o discurso da paz, da violência e da diversidade. Fiquem bem.